E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre liquefação de materiais, né? Utilizando a teoria dos estados críticos. E aí, se a gente identificar que o material ele é contrátil, né? Ele está saturado e ele tem aí um comportamento mais arenoso, né? Às vezes siltoso, ele pode desenvolver essas rupturas não drenadas, inclusive ter perda de resistência. E aí, como que se faz esse tipo de análise? Bom, tem 4 passos aqui que nós vamos conversar. Avaliar a suscetibilidade à perda e redução de força ao cisalhamento. Isso aqui, a questão é verificar se ele é contrátil ou dilatante. Vai depender da linha dos estados críticos, do nível de tal que está em campo. Vamos ver como fazer isso aí. Em seguida, se o material for contrátil, nós vamos precisar definir resistências ao cisalhamento não drenadas de pico e residuais. Para aí sim, no terceiro passo, fazer as análises de estabilidade e, por fim, se teve uma perda de resistência, se pode desenvolver uma ruptura progressiva, etc. Então vamos iniciar aqui com essa avaliação de suscetibilidade. O ideal é pegar as amostras, mandar para o laboratório, determinar a linha dos estados críticos e verificar se em determinado nível de tensão aquele material vai ser contrátil ou não. Mas o que a gente tem é usar tanto ensaios de laboratório quanto ensaios de campo em conjunto. Você faz alguns ensaios de laboratório e complementa isso com ensaios de campo, e aí em ensaios de campo você vai ter uma avaliação mais criteriosa da sua estrutura. Né? Você valida esses ensaios, em determinados pontos você verifica se eles estão condizentes, e por meio dos ensaios de campo você tem uma rastreabilidade, né? Uma avaliação mais ampla da sua estrutura. Aqui nós estamos vendo as envoltórias de Phil e Robertson, no qual pode se avaliar tanto por ensaios de cone quanto SPT. Nós começamos com os ensaios SPT, mas quando se identifica que o material é contrátil, o interessante é que se faça uma campanha complementar com ensaios de cone. A envoltória, então aqui a gente está vendo essas 3 linhas, né? Ela está em função da tensão vertical efetiva e da resistência de ponta do cone. Pode-se verificar que o material é um material que pode ter uma ruptura, né, que a gente chama aí de flow liquefaction, seria uma liquefação por fluxo, ou uma liquefação cíclica, ele pode desenvolver essas duas. No Brasil, normalmente, nós temos a liquefação por fluxo, que foram basicamente aqueles 2 gatilhos, né, que nós usamos. Pode ser por resistência, né, às vezes vai se aumentando a resistência, ou o nível de poropressão aumenta muito, pode ser creep também, e pode inclusive ser um carregamento dinâmico. Né? Normalmente o carregamento dinâmico ele desenvolve essa liquefação cíclica, porque à medida que as ondas vão sendo aplicadas, o material ele acaba tendo uma redução da sua resistência. E por fim, não liquefação. No Brasil, a gente tem observado que, como a gente não está numa área sísmica, os terremotos eles não têm essa duração suficiente para gerar uma ruptura cíclica. Né? Pelo menos nos casos que nós temos avaliado até então, isso não chegou a ocorrer. Agora, a liquefação por fluxo, sim, ela é bem crítica, né? E ocorre principalmente em estruturas de maior porte, em que as tensões estão mais elevadas. Essa envoltória ela pode ser obtida por essa expressão, em função da resistência de ponta corrigida pela tensão vertical efetiva. A tensão de ponta corrigida ela é obtida por essa expressão proposta por Olson, 8 vezes a resistência de ponta sobre 0,8 mais a tensão vertical dividido pela tensão atmosférica. E aí nós vamos ter essa envoltória, né? Essa aqui é mais recomendada, apesar que temos também outros estudos, né, desenvolvidos,
mas se tiver aqui nessa região, esse material tem grande chance de ser suscetível. Outro estudo proposto por Robertson foi o desenvolvimento do SBT, que é o Soil Behavior Type Chart. É uma ferramenta muito importante. Ela considera as variáveis aqui da resistência de ponta normalizada, ETN, obtida por essa expressão, né? Resistência de ponta corrigida sobre tensão vertical, corrigida pela tensão vertical efetiva, e a resistência lateral também normalizada, corrigida aqui pela resistência lateral sobre resistência de ponta e tensão vertical. Bom, e aí pode-se verificar onde que o material está nesse gráfico. Robertson estudou vários materiais e pôde verificar o comportamento deles. Então, por exemplo, se der nessa região, o material tem um comportamento de uma areia e ele é dilatante. Por isso, sand dilated. Se for aqui é um material transicional e aquele é um material que tem um comportamento frágil. Por acima dessa linha CD, ou seja, um CD acima de 70, CD é calculado por essa expressão. Se esses valores são acima de 70, o material é dilatante. Se der abaixo, é um material contrátil. Da mesma forma, ele pode ser areia, argila ou transicional. E tem mais um detalhe, que seria esses materiais sensíveis, né? São materiais que têm uma redução muito grande, uma perda muito grande de resistência. No caso, temos alguns estudos de casos que foram plotados, até aqui da barragem Feijão, que rompeu em Brumadinho. Os rejeitos lá estavam nessa faixa aqui, inclusive parte deles podem ser classificados como clay contractile sensitive. Seria esses materiais aqui, comportamento argiloso contrátil sensível. Bom, ferramenta muito útil também, além de verificar se o material é suscetível ou não, já ter uma ideia do comportamento dele. E até das resistências liquefeitas. Como a gente pode ver aqui, essas três linhas vermelhas, elas podem variar de 0,05 até 0,25. Tá? Tensão liquefeita residual corrigida. A gente tem os ensaios de laboratório, nós fazemos esses materiais. E aí pode-se determinar limite de liquidez, índice de plasticidade, que é o limite de liquidez, né? Que é, na verdade, limite de liquidez menos limite de plasticidade, você tem BP. Nessa barra de baixo, nós consideramos water content, que seria o teor de umidade, dividido por limite de liquidez, e aqui o índice de plasticidade. Materiais com índice de plasticidade abaixo de 13, a chance de ser suscetível é muito grande. Se ele for abaixo de 18 também, tem uma moderada possibilidade de ser um material contrátil. Né? E aí o Robertson e Wright, eles fizeram esse esquema mostrando como que é a caracterização do material e qual tipo de ruptura ele pode desenvolver. A primeira questão aqui é verificar se ele vai ter um comportamento de perda de resistência ou de ganho de resistência. Seria softening e hardening. Nós falamos um pouco disso na aula anterior, né? Na aula de teoria dos estados críticos. Quando ele tem esse comportamento softening, ele tem uma perda de resistência. Ele atinge uma resistência de pico e depois tem a perda. O hardening, ele rompe, mas ele continua ganhando resistência à medida que vai tendo as deformações. Um detalhe é que se tiver um carregamento cíclico, né, ele pode, mesmo sendo hardening, ele pode ter uma perda de resistência e aí desenvolve liquefação por fluxo também. Bom, basicamente seria esse aqui, aí tem um caminho, né, das análises, né, os carregamentos precisam ser avaliados, a definição das resistências, se a deformação ela vai ser contida ou se ela vai ser uma deformação que pode desenvolver uma ruptura progressiva, que ela vai aumentando, determinar as deformações e
verificar se vai desenvolver essa ruptura, né? Outro caminho seria quando tem esse carregamento cíclico. Ele pode ter um carregamento cíclico, e aí, dependendo dessa duração do carregamento, ele vai ter uma perda de resistência, né? E tendo essa perda de resistência, ele vai desenvolver essa ruptura cíclica, ou ele pode ter uma ruptura reversa, né? Cyclic mobility. Pode se desenvolver pequenas deformações ou grandes deformações. Isso aqui também vai determinar, dependendo da quantidade de ciclos, né, vão ocorrendo, e aí da duração vão acumulando deformações até desenvolver o gatilho e ele ter a ruptura por liquefação. Outro detalhe é que quando é uma análise cíclica, né, uma liquefação cíclica, é interessante fazer uma análise dinâmica, porque pode ter uma redistribuição de poropressões, e aí a poropressão aumentando, a gente sabe que isso também pode ser um gatilho. Bom, então aqui é um diagrama bem interessante que dá o passo a passo como fazer essas avaliações. Bom, o próximo passo aí vai ser determinar aí os parâmetros não drenados, né? No caso, nós podemos obter aqui os ensaios triaxiais, como a gente está vendo nesse caso, ou a gente pode usar correlações também, o SPT e principalmente CPTU. A gente volta a conversar aí na próxima aula. Grande abraço, tamo junto.